Olá, o governo federal criou o auxílio emergencial e hoje vamos entender e conversar sobre esse benefício, que é uma medida importante para a sobrevivência de muitos brasileiros. Então não saia daí que o Advocacy começa agora. Em meio à pandemia do coronavírus, que atinge o mundo e em especial o Brasil, os governos municipais e estaduais estabeleceram uma série de medidas para conter a proliferação da Covid-19. Promover o isolamento social e manter a população em quarentena foi a melhor saída para evitar que o vírus se multiplique entre o povo e a dimensão da doença ganhe maiores projeções. No entanto, sem comércio aberto e sem consumo por parte das pessoas, a economia pode ser prejudicada, acarretando em crises financeiras que poderão gerar desempregos em massa e falência de várias empresas. Nesse sentido, o governo federal decidiu tomar uma atitude e assim foi criado o auxílio emergencial, um benefício destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, que tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do coronavírus. Para falar sobre o assunto, eu recebo o jornalista e senador Carlos Viana. Senador, bem-vindo ao nosso Advocacy aqui mais uma vez. Muito obrigado, James. Agradeço mais uma vez a você e a toda a equipe da Rede Super pelo convite. Estou à disposição, pedindo a Deus sabedoria para que a gente possa levar às pessoas as informações e que elas entendam com muita clareza a importância e o desafio desse momento em nosso país. Só lembrando que, diferentemente do nosso hábito aqui, né, da nossa costume de fazer o Advocacy, hoje nós estamos aqui com o senador Carlos Viana através de uma ligação por Skype. Então pode ser que aconteça algum probleminha aí de conexão, mas nós vamos seguindo aqui. Já agradeço o senador por também estar isolado e se dispôs a participar aqui conosco, mais uma vez agradecendo aqui do programa para trazer esses esclarecimentos. Mas, senador, eu queria começar a nossa conversa te perguntando o que é esse auxílio emergencial. Eu sei que já foi falado, quem tem direito, quem não tem, mas assim, de onde surge essa ideia de ter esse auxílio para a população em geral? Bem, em primeiro lugar, James, essa pandemia, ela nos fez entender, primeiro, que o Brasil não é uma ilha. Nós estamos em um mundo onde as questões como essas de pandemia, transmissão de doenças, acontecem numa rapidez cada vez maior. No passado, esse Covid já era conhecido, era um vírus que já havia sido detectado na China já nos anos 80. A questão é que, como o mundo não era tão globalizado, os surtos eram locais e não se espalhavam, né, fora daquele momento ali, daquele continente ou daquela região. Com o crescimento da China, se tornando a segunda potência no mundo, a quantidade de aviões, a facilidade com que as pessoas estão viajando e a redução no tempo, resultado, essas pandemias começam a se tornar um desafio maior do que foi no passado para a humanidade e pode acontecer novamente. Nós estamos hoje com a questão do Covid, podem surgir outras e por aí vai. Mas isso nos apanhou em duas situações no Brasil que mostraram também o quanto o Brasil não conhece o Brasil. Por que isso? Primeiro, na questão das pesquisas, da ciência, no sentido de nós entendermos claramente os desafios da saúde em nosso Brasil, a questão do sistema de tratamento das pessoas, do SUS, dos hospitais, o que nós temos para poder atender a população em qualquer outro momento, não só na pandemia, mas numa tragédia ou num desafio de uma doença que pudesse surgir aqui de forma autóctone. E outro ponto é, quem são os brasileiros, quanto eles ganham, onde eles vivem com clareza, qual é a situação de cada trabalhador brasileiro. Quando nós tivemos que fechar, o isolamento é hoje a única medida conhecida como de bom resultado, que não há remédio, não há vacina, então o isolamento é que vem dando a sequência da possibilidade de controle. Nós nos deparamos com um problema. Sem a economia formal funcionando, como se sustentaria a economia informal? Isso é uma coisa que está diretamente ligada à outra. E essa economia informal, quem são esses brasileiros?
Nós não sabemos. Nós não sabemos quantos brasileiros nunca declararam imposto de renda ou contribuíram com a Previdência. Nós não sabemos quantas são as pessoas que vivem, por exemplo, em lotes comuns, 2, 3 famílias. Nós não sabemos claramente de como essas pessoas vivem, o quanto elas ganham. E as políticas públicas brasileiras se mostraram, nesse aspecto, complicadas, assim. Elas não são abrangentes o suficiente para que a gente pudesse proteger essa população no momento em que a pandemia começasse a circular. Ou seja, o Brasil precisa de um atlas sobre o Brasil, um atlas humano. A questão do auxílio emergencial surgiu porque, sem trabalho, sem nós sabermos como essa população vai sobreviver, naturalmente nós teríamos um problema social gravíssimo. Caminharíamos para a questão dos saques, caminharíamos para o descontrole social e isso não era possível. Daí surgiu a possibilidade de que nós distribuíssemos, criássemos uma renda mínima para que todo trabalhador brasileiro tivesse pelo menos como comprar comida e sustentar os filhos no dia a dia, enquanto nós não vencêssemos essa pandemia. Aí o desafio é esse. Quantos são os brasileiros? Nós temos um cadastro hoje, notícia atualizada, 46 milhões de brasileiros, vou até confirmar isso aqui, quantos foram claramente os já beneficiados. O governo liberou, nesse dia que estamos gravando aqui, o primeiro mapa do beneficiamento em todo o país. Os senadores receberam isso agora há pouco. Nós temos 46 milhões e 200 mil pessoas que já receberam esse benefício, 32 bilhões e 800 milhões de reais. E aí nós tivemos o cadastro do governo de quase 47 milhões e meio de brasileiros que pediram esse benefício. Todos eles tinham direito? Nós não sabemos. É bem provável que tenhamos pessoas que tenham renda, mas nunca contribuíram cidadãmente, pessoas que viviam até fora do Brasil e que acabaram recebendo, porque estão também fora do sistema formal. Esse é hoje um grande desafio. O Brasil precisa de uma identidade digital para saber quem é cada um dos brasileiros e, naturalmente, a saber corretamente para que a gente tenha uma política pública que não nos apanhe de surpresa como o auxílio emergencial nos apanhou desconhecendo o próprio país. Agora, Viana, o Congresso votou. Foi elencada alguma categoria especificamente para receber o benefício ou tem apenas aqueles critérios gerais lá que estavam inicialmente na MP para receber o benefício? Eu digo isso, eu pergunto isso com um outro fundamento, com o seguinte fundamento. Como a sua fala mesmo, não conhecemos a realidade socioeconômica do brasileiro. Não. O brasileiro não paga a Previdência, que é um cadastro. O brasileiro não presta todas as informações para o IBGE por medo e não sabia o que vai ser feito. E a maioria absoluta dos brasileiros não entregam a declaração de imposto de renda porque entende que só tem que entregar quem tem que pagar imposto de renda. Então, se eu não pago... Não, e não votam, né? E não votam. Pode acrescentar isso aí. E ainda não votam. Então, há um universo de brasileiro invisível no Brasil, né? Ou seja, a política pública, por mais que pareça abrangente a todos, ela continua não atingindo e normalmente são os mais vulneráveis. Bom, digo isso para fazer a pergunta. Caso o Congresso tenha enumerado categorias, será que chegou a essas categorias onde estão os mais vulneráveis, dentre os vulneráveis, para receber o auxílio? Bem, Jaime, a medida provisória ela tem um objetivo muito claro, que é auxiliar os brasileiros que precisam dessa ajuda e que principalmente vivem do sistema informal. Porque nós já tínhamos um cadastro de Bolsa Família que, na pior das hipóteses, nos dava uma ideia aproximada de um Brasil que precisava daquela renda mínima que já estava, que é um programa social muito bem sucedido. A gente tem muitas críticas com relação ao Bolsa Família pela janela de saída, ou seja, o que é isso? Pela família que fica dependente daquilo o resto da vida. Esse é um ponto que o programa tem que melhorar, mas ele nos deu uma primeira visão sobre a questão de como vivem essas famílias mais pobres. Mas, além delas, nós temos uma classe de trabalhadores, que são os autônomos, que nós não conhecemos claramente, que você disse muito bem, nunca contribuíram com a Previdência.
São jovens que saem do ensino médio, às vezes abandonaram a escola com 16 anos, e não são poucos, que vão trabalhar nos sinais vendendo panos de prato, vendendo pipoca, vendendo bala. Esse brasileiro, senador, um anônimo, né? Pai de família, inclusive, né? Pai de família, que vendem, às exatamente. vezes está no sinal e faz tantas outras coisas por não ter um vínculo, uma carteira assinada, mas consegue sustentar a família. Motorista de renda aplicativo muito e aí pequena. vai, né? Sim. Agora, qual é a função do governo? A função do governo era que esses dados já estivessem disponíveis há muito tempo. O crescimento da população brasileira, dos 15 anos para cá, é o crescimento de 1%, 1,5%. Nós já poderíamos ter cadastros como esse prontos há muito tempo. E isso vem ao longo da nossa história, tornando a nossa realidade muito mais complicada, gente. Você pega, por exemplo, os que vivem nas vilas e favelas. Quantos são efetivamente? Quem é essa população? Todos eles não têm renda? Todos eles são informais? Não é verdade. Isso gera até vamos dizer assim, aquele preconceito de que todo mundo que vive... uma discriminação, porque todo mundo que vive em favela é miserável. Não é verdade. Eu tenho certeza que se a gente fizer um cadastro atualizado, nós vamos descobrir nas vilas e favelas muita gente que pode contribuir com a sociedade, porque é obrigação de todos nós contribuirmos. Se o governo gasta bem ou não gasta bem o dinheiro, aí é uma outra história. Mas contribuir é obrigação de todo cidadão. Mas como é que nós vamos fazer? Lá na vila todo mundo é pobre. Não, é preciso que a gente comece a entender e descobrir quem são essas pessoas. Então os nossos cadastros, eles não se comunicam. Cada estado tem uma carteira de identidade diferente. Cada lugar tem um tratamento, um programa próprio. Nós temos o Bolsa Família, temos o CAD único, mas que não nos dão conta exatamente de... Aí surgiu o governo, olha, vamos pegar o MEI, que é o microempreendedor individual, o pipoqueiro, o eletricista, o jardineiro. Também não é o suficiente, porque o Brasil tem uma parcela da população invisível que nós não sabemos, até para que a gente possa criar uma renda mínima justa, pegar de quem tem muito, no caso de banco, criar algum sistema em que esse dinheiro possa ser repassado para essa família. Mas como? O governo federal herdou um descontrole muito grande. Nós vamos fazer aqui um intervalozinho rápido, mas só fazendo um comentário à sua fala. Há algum tempo atrás, na Prefeitura de Belo Horizonte, nós descobrimos que tinha uma parcela da população que nem as políticas de assistência social conseguiam chegar até elas. Ou seja, elas eram completamente invisíveis ao Estado e eram as mais vulneráveis. Mas eu vou te pedir aqui um minutinho, que nós vamos fazer uma pausa aqui no nosso debate, na nossa conversa com o senador Carlos Viana. Eu te convido a posicionar sobre o assunto em nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy. E já estamos de volta hoje falando sobre o auxílio emergencial com o jornalista e o senador Carlos Viana. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 989 59 7615. E nós retomamos aqui a nossa conversa com o senador. Já agradeço aqui, está conosco em tela, lembrando que estamos numa entrevista remota, né? Estamos falando aqui através do Skype com o senador Carlos Viana. E eu queria começar esse segundo bloco, senador, porque houve uma crítica ao valor do benefício. E aí ela é facilmente explicada, eu acho que no correr aqui também da nossa conversa a gente pode voltar nisso. São milhões de brasileiros que têm que receber, e o caixa do governo, seja ele qual for, estadual, municipal, ele é limitado. Então houve uma crítica que era um valor emergencial baixo. Realmente não é o suficiente, é um auxílio, não se diz que isso aí vai substituir a renda em momento algum. É um auxílio, mas eu queria fazer uma pergunta aqui para o senador a respeito de estados e municípios. Seria possível, ou é possível do ponto de vista técnico, orçamentário, também fazendo alterações devidas no orçamento, etc.,
de que os estados e os municípios também pudessem ter um auxílio, ou seja, por que não criar um benefício complementar que aumente um pouco essa renda pelos estados e municípios? Isso seria possível? Bem, com relação ao valor, ele inicialmente seria inferior a R$ 300, não é? E isso acabou se negociando para se chegar aos 600 e serão por 3 meses. Agora, penso que politicamente, passada essa crise, esse valor de R$ 600, essa política de renda mínima, dificilmente retrocederá. Haverá uma força política muito grande, porque o resultado dele é bom, o resultado não é ruim. É uma forma do Brasil fazer mais justiça social. A questão é, quem está recebendo precisa de verdade? Essa pergunta a gente tem que começar a trabalhar para não jogar o dinheiro onde, infelizmente, não vai beneficiar as pessoas. Sobre o caso dos municípios e dos estados, essa é uma pergunta muito boa. Isso vai passar pela discussão que nós temos de uma reforma federativa, uma rediscussão sobre os ganhos do governo federal e os ganhos dos estados e dos municípios. O Brasil concentrou muita renda no governo federal. Uma reforma fiscal e tributária, né? Exatamente, uma reforma fiscal e tributária. A fiscal vai passar principalmente pelo limite de gastos do governo, né? A recebimento e quanto que esse governo pode gastar. A tributária como é que nós vamos tornar a carga mais simplificada, mas principalmente uma carga que não aumente, porque ninguém aguenta mais imposto, mas que retire o peso e traga mais pessoas para contribuir contra a sonegação. E o Pacto Federativo, que nós vamos fazer uma reforma federativa no sentido dessa área tributária, esse pacto, ele vai passar pela rediscussão. Então, o governo federal centralizou desde Fernando Henrique Cardoso, vem centralizando o recebimento. Depois, com o Lula, presidente por 8 anos, isso aumentou. O Lula tornou ainda mais severa essa questão do dinheiro em Brasília. Então, hoje, a grosso modo, 60% de tudo que se arrecada no Brasil vai para o governo federal, 30% para os estados e 10% para os municípios. Só que os municípios vêm recebendo cada vez mais atribuições. Então, a gente tem que discutir como é que nós vamos distribuir dinheiro. Com o ministro Guedes, da Economia, nós tivemos uma conversa muito firme na comissão que discute a questão da reforma tributária com ele, dizendo, olha, como é que nós vamos distribuir? Ele falou, senador, tudo bem que a gente vai distribuir dinheiro, mas e a dívida? Fica com quem? Então, nós temos que buscar dinheiro novo. Foi onde nós fizemos um acordo sobre a questão do petróleo, do pré-sal, distribuímos as concessões e os leilões que o governo tem feito, os valores arrecadados estão sendo repassados diretamente às prefeituras, e se não fosse o problema da pandemia, nós teríamos mais um grande leilão agora no segundo semestre, e os contratos começariam a ser uma renda nova para os municípios. Com a queda agora, nessa arrecadação de CMS, que em Minas já está aí beirando os 40%, os municípios também sem renda. Como é que nós vamos socorrer? Há um projeto cuja minuta já está pronta, veio aprovado da Câmara, que a gente chama ele de PLP, que é Proposta de Lei do Parlamento 149, onde o governo federal iria repor tudo que os estados perderam e as prefeituras também, para poder manter o caixa. Só que isso gera um problema. Isso é um buraco sem fundo. Senador, assim, eu acho que esse é um tema para nós voltarmos aqui a te entrevistar e falar sobre o PLP 149, que está gerando muita polêmica. Eu, particularmente, como advogado e como cidadão, tenho uma crítica enorme a ele. Muito grande, mas ele vai ser mudado. Não, eu acho que ele vai ser assim, a pandemia do coronavírus é a farra fiscal que esse PLP pode provocar para o Brasil, né? Ele veio na esteira da briga do Rodrigo Maia, presidente da Câmara, com o presidente Jair Bolsonaro, né? Essa queda de braço entre os dois. Ele colocou isso para apoiar os estados, mas não tem condições hoje. Sim, né? A história pública do Brasil mostra que todas as vezes que você afrouxou o caixa ou refinanciou, os estados gastaram mais e os municípios também. Esse é um problema. Eu acho que isso tem a ver aqui quando a gente pergunta por que os estados e municípios não. Assim, bem rapidamente, para quem nos acompanha, o Brasil tem uma Constituição de 88 que trouxe muita atribuição e trouxe um princípio chamado a municipalização. E isso tem a ver com a saúde, educação, assistência social e etc. Mas
como é dito, o bolo fiscal não foi devidamente distribuído. Como o senador mencionou, exatamente. 70% a 75% da arrecadação Isso. vai para a União e ela redistribui depois, só que não vai na mesma proporção dos serviços em que houve a municipalização. Porém, senador, os estados, na verdade, eles não ficaram com tanta responsabilidade do serviço quanto os municípios, se nós considerarmos a Constituição de 88. Isso é um fato. A receita também do Estado é maior que a do município. Mas em que pese esse cenário, os estados e os municípios, em termos de renda mínima, apoio a esses segmentos mais vulneráveis, não poderiam também ter pensado em criar, porque o Bolsa Família hoje é um programa nacional, é um programa do governo federal, mas teve início nos municípios, em alguns municípios. Belo Horizonte passou por isso, né? Então não poderia também, até pensando na situação do cidadão, do munícipe, mesmo que aumente R$50, R$100, não poderia também pensar numa estratégia dessa? A questão é de onde virá o dinheiro. Sim, sim. Esse é que é o desafio. O dinheiro tem que vir de uma renda nova. E foi o que nós decidimos lá no Congresso ano passado. Fazemos a distribuição pelos leilões do petróleo que o Brasil colocaria à disposição do mercado internacional. Vinha funcionando bem até agora. Mas a rediscussão sobre o Pacto Federativo, ela vai ter que ser feita, como você disse. Até porque os estados não assumiram o papel deles na questão dos serviços que o governo federal manteve. Quando Fernando Henrique Cardoso era presidente, ele começou a transferir para os estados, as rodovias federais, uma série de serviços que é Brasília quem responde. Quando o Lula veio presidente, a visão do PT e da esquerda, que é aquela visão de serviço público, de contratar mais gente, fazer mais concurso, né? Resultado, ele trouxe de volta o controle da presença do Estado na vida das pessoas. Essa discussão nós temos que fazer agora novamente. A gente vai retirar, se usar o slogan do Bolsonaro, menos Brasília, mais Brasil, então nós vamos tirar de Brasília, mas vai passar para quem? O custo disso vai para onde? Os prefeitos e os governadores. Então hoje, essa semana está prevista, inclusive, nós estamos aqui falando nessa semana de finalmente de abril, nós vamos votar uma ajuda importante aos estados e municípios. Mas o fundamental é que a gente crie um limite. Quanto o governo federal vai endividar para ajudar estados e municípios a superarem essa crise e a queda na arrecadação. E aí surgem questões, por exemplo, a contrapartida dos estados. Como é que nós vamos fazer? O estado não pode dar aumento para servidor público, tá bem. Mas como é que nós vamos fazer isso? Por exemplo, na questão dos funcionários da saúde que estão na linha de frente do Covid, enfrentando um problema sério de falta de equipamento, tudo é justo isso com os servidores da saúde. A questão dos policiais, por exemplo, que estão nas ruas o tempo todo, mantendo o trabalho, auxiliando na questão dos hospitais de campanha. É justo a gente criar um sistema em que o governo não possa promover essas pessoas, o servidor público, e dar ele um aumento? Não é simples a decisão, porque senão também nós vamos criar um déficit fiscal que a próxima geração de brasileiros é que vai pagar. Esse é um assunto que eu gostaria até de voltar aqui da questão fiscal. O estado de calamidade pública facilita facilita a gestão, a aplicação dos recursos, tirar algumas regras aí que têm que ser seguidas do orçamento. Mas é um assunto importante para falar como é que nós vamos ficar no futuro sobre isso, né? Mas eu volto a dizer, estados e municípios também não poderiam, com base num princípio desse, pensar, lembrando que auxílio não é só orçamento, é financeiro também. Não adianta afrouxar as regras legais orçamentárias se não tem dinheiro para pagar, né? E é um problema hoje da maioria dos estados e dos municípios brasileiros. Não é isso? A discussão ela é muito boa, porque ela nos coloca diante de uma outra questão. Nós não conhecemos o Brasil profundo, não conhecemos o Brasil das pessoas, do dia a dia, como vivem os brasileiros, que seria facilmente resolvido por exemplo, com uma identidade digital, né, com um trabalho de vontade mesmo, de conhecer, de voltar o governo para o bem-estar da população, a gente conseguiria resolver. Mas nós temos um outro problema,
que é a presença do Brasil na economia internacional, que a gente não consegue avançar em várias questões. Porque, eu volto a dizer, a chave é, nós precisamos de dinheiro novo e não virá pelo endividamento. O endividamento agora, ele é emergencial para o combate ao coronavírus e para que a gente possa salvar a vida das pessoas. Mas para financiar o Brasil, financiar a produção, financiar o governo, nós precisamos ter recursos. De onde eles virão? Porque a nossa dívida já é alta. Esse ano, para que vocês tenham uma ideia, o déficit previsto para as contas brasileiras era de 124 bilhões. Isso já explodiu. Isso vai para 400, 450 bilhões. Nós vamos ter um recuo no PIB que já se fala em 7%. Nós não temos clareza ainda do que virá, porque nós não temos tempo ainda dessa pandemia para acabar. Então, esse problema estrutural, James, você fala muito bem, é um desafio para que a gente repense o Brasil diante do mundo, né, da economia internacional e do que nós queremos como país daqui para frente. Eu defendo que as reformas, assim que passar desse momento, elas retomem com muita força, que o parlamento, inclusive, possa dar respostas mais rápidas sobre a reforma fiscal, uma reforma tributária, para que a gente consiga minimamente reduzir o impacto que virá no próximo ano. Nós vamos falar ainda no próximo bloco sobre por que está havendo uma certa demora na expectativa do pagamento, mas eu vou pedir aqui um minutinho para o senador e nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, se você quiser participar do Advocacy, mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre o auxílio emergencial com o jornalista e senador Carlos Liana. Se você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 31 98 959 7615. Senador, nós estamos aqui nesse último bloco do nosso programa, mas nós falamos sobre dois assuntos no início aqui que eu gostaria de voltar a eles. O primeiro é o seguinte, falou-se que o valor era baixo. O valor é pequeno, o senhor já mencionou que era até menor, né? E aí aumentou um pouco. Bom, passada essa crítica, porque também tem os limites, nós precisamos falar de contas públicas para falar de valor do auxílio, nós temos outro problema que hoje está sendo verificado, que é da demora da liberação, da análise, aliás. Então, há uma certa crítica que está sempre em análise. Então, o que tem ocasionado isso, essa demora na análise, e por que isso não tem sido mais rápido? O governo não tinha clareza de quando pensou no auxílio, primeiro, muitos dados a serem cruzados, né? Dados da Receita, dados da Previdência, que também está integrado lá, dados de MEI, enfim, CAD único, muitos dados a serem cruzados para que pudesse aferir e evitar fraudes. Eu imagino que esse seja um dos motivos disso. Efetivamente, para vocês são autoridades, o Senado, o governo, como tem visto e qual que é a expectativa de superar isso sem que haja um aumento, uma proliferação de fraudes? Essa é uma questão muito importante, porque o mais, vamos dizer assim, efetivo é que esse dinheiro chegue a quem precisa, mas vai chegar como? O governo não tinha um cadastro atualizado, como eu disse, de todos os brasileiros trabalhadores. Pessoas que nunca contribuíram com a Previdência, nunca declararam imposto de renda, são anônimos que existem em nosso país e que, infelizmente, num momento como esse, o governo quer ajudar e acaba não tendo as informações corretas. Mas aqui, James, entram outras questões. Por exemplo, famílias que moram no mesmo lote, que tem lá, né, o avô comprou o lote, o filho se casou, os irmãos, os netos estão morando, construíram em cima, mas o endereço é o mesmo e, por exemplo, o relógio de energia elétrica é o mesmo, o relógio de água é o mesmo. Muitas vezes até aposentados que pagam essa despesa para ajudar filhos e netos a poder sobreviver, querem colaborar com isso. A pessoa é um trabalhador autônomo de uma vila
no Cafezal, por exemplo, aqui em Belo Horizonte. E ele não tem o emprego, está precisando. Aí ele vai lá e faz o cadastro. Mas no mesmo endereço, outra pessoa fez, negado. Ou seja, uma realidade que acaba batendo na porta de muita gente porque foi checado com a conta de energia elétrica e alguém na casa já pediu. Não é? A questão, por exemplo, de mães que cuidam da família sozinhas, que tinham direito ao benefício duplo, R$ 1.200. O ex-companheiro, por exemplo, foi lá, fez o pedido e ganhou, né? Tirou dela o restante do dinheiro, às vezes do Bolsa Família. São milhares de pessoas que não precisam e que fizeram o cadastro. É um lado da nossa cultura que a gente tem que ter assim, muito cuidado no falar, mas é um lado de desonestidade. Porque, por exemplo, uma pessoa que é aposentada sabe que não pode receber, foi lá e se cadastrou muita gente. Brasileiros morando no exterior. Eu tive reclamações aqui por rede social, pessoas às vezes até me xingando que não tem resposta. Quando foi ver, vai buscar lá, a pessoa mora no exterior, é bolsista, estudando em universidade fora do Brasil, buscando receber o dinheiro aqui. E isso é claro, são exceções, mas são exceções que chegam aos milhares. Viana, que geram dificuldade do governo e, naturalmente, demora ou prejudicam outros que precisam do benefício. Mas eu estava lendo a matéria no início da semana, eu não sei se é tão exceção, não. O número que me foi passado sobre o que estava lá na matéria sobre o número de cadastrados é altíssimo. E aí extrapolava a expectativa do governo de pessoas vulneráveis. Segundo, elencou lá algumas categorias que fizeram o cadastro na linguagem corriqueira do Brasil, vai que cola. Então, no elenco lá de categorias que não poderiam receber, tinham aposentados, empregados que têm um salário mínimo de renda, pessoas que estão recebendo o seguro-desemprego, advogados, empresários, porque, por exemplo, tem um caso lá que é uma pessoa que recebe tem uma renda de uns 15 salários mínimos, uma pessoa conhecida minha, que ela falou que fez o cadastro dela para o auxílio emergencial, eu achei um absurdo muito grande. Ainda tive lá, você está atrapalhando a vida de quem efetivamente precisa. Porque isso aí congestiona o sistema, e aí a pessoa que está precisando, tem necessidade, vai demorar para receber. Com um detalhe, e aí é importante a gente lembrar disso quando fala de um auxílio, de um programa como esse, um benefício como esse. As pessoas estão precisando comer. Então é urgente que o recurso chegue. Então quando eu faço esse cadastro, eu estou aumentando o tempo de fome de alguém. Na verdade é isso, né? Exatamente. Agora, o governo daqui para frente, se quiser manter um programa como esse, ou pelo menos não ser apanhado de surpresa novamente, terá, naturalmente, de rever a questão de um censo e, principalmente, terá um novo cadastro, né? Porque da agora para frente, passada a pandemia, o governo poderá, de fato, fazer ali uma checagem de cada um deles. Nós já esperávamos um número muito grande, porque só de Bolsa Família são 16 milhões de pessoas que estavam para receber. De MEIs no Brasil, também um número de milhões de profissionais empreendedores individuais. Então, todos esses já estavam ali para poder receber. Só que nós tínhamos, por exemplo, quebradores de coco, como apareceram, pequenos pescadores que nunca receberam seguro defeso, gente que trabalha, como eu disse, nos sinais, camelôs em boa parte. Aí outras categorias também começaram a aparecer, por exemplo, missionários religiosos que não têm renda e que ficaram numa situação muito difícil, porque o trabalho também em campo passou a não ser possível, e isso mostrou um Brasil novo, um Brasil que nós precisamos conhecer para que a gente possa, pelo menos, acertar nas políticas públicas daqui para frente. Sobre o rombo, isso também foi outro ponto de fala nosso com o ministro da Economia, não é hora do Brasil pensar em impacto, né, econômico e financeiro. A nossa hora agora é de cuidar para que o sistema possa atender as pessoas e elas não morrerem à míngua, como está acontecendo já no Amazonas, como começou a se estender para o Ceará, para o Pará, e o Rio de Janeiro vai começar a viver de uma forma também muito intensa, e a gente não pode deixar chegar a Minas Gerais.
O sistema de saúde tem que dar pelo menos o mínimo de sobrevivência às pessoas. Porque se nós calcularmos pelo que já viveu o mundo, em termos de 5%, que é o que tem morrido de brasileiros, olha, James, nós vamos viver uma tragédia muito grande no nosso país. Então, agora é hora da gente pensar primeiro em amparar essas pessoas. Sim. E depois, no segundo semestre, nós começamos a discutir com muita rapidez e seriedade o impacto fiscal, que não vai ser pequeno. Nós vamos falar aí em 400 bilhões, 500 bilhões de reais. Não, e lembrando que, como o governo já estava com déficit nas suas contas, né, e já bem mencionado, não é esse o único auxílio do governo para amparar, neste momento, o brasileiro, que, por exemplo, algumas empresas também tiveram auxílio do governo para pagar folha e etc. Ou seja, o governo teve uma série de gastos aí, em que pese que o momento agora é matar a fome e prevenir o problema de saúde e atender à saúde, mas se a gente não voltar rápido, como você mencionou, e no segundo semestre pensar logo na questão fiscal, nós vamos estender o problema, talvez não tão agudo, mas nós vamos manter um sistema agora sem dinheiro, tanto na saúde como na alimentação do brasileiro por anos, né? Quer dizer, sim, é só um grande pacto aí do Brasil como um todo para lidar com isso daqui para frente. E aí me permita, senador, estar no seu ambiente com um pouco menos de politização, né? Quer dizer, acho que é hora, assim, dos segmentos da sociedade todo, os grupos políticos todos falarem, olha, não é hora de brigar só pela política, mas para recompor o país pós-pandemia de coronavírus, porque a conta do governo vai ficar altíssima. Não é isso? Nós não temos ainda uma clareza de em quanto tempo a economia brasileira poderá retomar e, naturalmente, voltar a um patamar semelhante ao que estava aqui. Não há uma clareza sobre isso, porque há previsões, inclusive, de que já no final da pandemia, com essa demanda reprimida e com esse dinheiro que o governo injetou, especialmente na camada mais pobre da população, que a gente consiga com mais rapidez fazer com a retomada dos trabalhos, né? Só que hoje, assim como as informações sobre o Covid, elas estão sendo colhidas no dia a dia, na experiência nossa como brasileiros, e a economia também vai ser a mesma coisa. Esse é um momento em que nós vamos ter que escrever pela nossa própria experiência. Os dados do Ministério da Saúde, por exemplo, só para exemplificar aqui para os nossos telespectadores, nós temos 35 tipos ou cepas diferentes de Covid no Brasil. Isso significa que nós tivemos contaminação de pelo menos 34 países diferentes, locais diferentes, e uma cepa que já é a nossa, que já é a brasileira, desenvolvida, porque o vírus ele é mutante, ele se adapta muito rapidamente em cada país. Então, isso nos leva à seguinte questão, né? Nós não sabemos o que vai acontecer. Daqui a 60 dias, se 90 dias isso acaba, né? Cada um tem um estudo. E o que se sabe é que quando chega na casa dos 100 mil, aí a infecção bate milhões de pessoas, né? Se nós não tivermos um sistema de saúde que possa dar um respirador para uma pessoa que fica, em média, 2 semanas numa UTI, nós vamos ter o que aconteceu no Equador e vamos pedir muito a Deus para que isso não aconteça. Se a gente começar a morrer, vai ser uma tragédia, né? Em nosso país, um país que não conhece quem são os brasileiros, os trabalhadores, é um país que vai conseguir impedir controlar uma tragédia como essa, controlar uma pandemia, é uma situação que é um desafio que a nossa geração de brasileiros vai ter que escrever com muita seriedade e principalmente com muito equilíbrio para a gente vencer esse momento. Viana, nós temos aqui só um minutinho, eu quero fazer uma pergunta sobre qual que é a expectativa, por exemplo, do governo, se é que tem essa informação, se está no legislativo, não está na gestão direta do serviço. Tem alguma previsão, só para a gente encerrar aqui o nosso programa, de pagamento, de liberação? Nós estamos no iniciozinho aqui de maio, finalzinho de abril, no início de maio, para liberar isso. O governo tem alguma previsão disso? 15 dias está tudo resolvido de análise? Qual que é a expectativa? A primeira safra já foi paga, né? Foram 46 milhões de pessoas e 200 mil que receberam já o auxílio, que inclui Bolsa Família, inclui o MEI e também aqueles que fizeram uma autodeclaração. Nós teremos ainda mais 2 parcelas. O governo federal queria antecipar, mas acabou pela questão do impacto fiscal, permitindo que sejam pagos. Então, esses mesmos 46 milhões receberão naturalmente no calendário que já está
divulgado, o governo já tem o dinheiro para o atendimento a essas pessoas. Não, mas desculpa. Os novos cadastros... Não há análise. Pois é, os que estão em análise. Ainda não tem uma expectativa de quando que isso encerraria. Não há essa possibilidade, até porque o sistema, como foi feito muito rapidamente, o app, né, o app do governo, ele não permite a pessoa corrigir informações. Isso é um problema que foi detectado no começo e que agora, lá em Brasília, está sendo trabalhado, o DataPrev, me lembrei agora, está trabalhando para que a pessoa possa corrigir algum erro que ela tenha cometido no passado e que a impediu de receber o benefício. Senador, obrigado aqui pela sua participação, essa conversa tão bacana aqui, esclarecedora, assim, de profundidade aqui, como é sempre a sua participação. Obrigado por estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado, James. Deus nos abençoe, né? Nos dê força, sabedoria e saúde para enfrentarmos esse momento e sairmos dele brasileiros melhores, pessoas mais experientes e mais gratas à vida, né? Amém. Porque a gente às vezes não agradece a Deus todo dia os benefícios que a gente recebe, como a Bíblia nos ensina muitas vezes. Um abraço. É verdade. Obrigado, viu? E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.